na Band News Difusora FM. Hoje a gente recebe nos estúdios da Band News Difusora, aqui no Centro Histórico de Manaus, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que está aqui conosco para falar sobre este ano de mandato e também para trazer esclarecimentos a questões importantes para a população. Governador, bem-vindo aqui à Band News Difusora. Obrigado pela presença, pelo tempo que dispõe para falar conosco com o nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Rafael. Estou sentindo falta das meninas aqui. Todo mundo te abandonou nesse fim de ano. Tá vendo? É o nosso, Todo mundo nosso esquema de plantão, né? Tá certo. Eu sei muito bem como é que isso funciona. Mas obrigado pelo convite, Rafael, e o cumprimento a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora e também aos internautas. Governador, a gente vai tratar aqui na próxima meia hora de entrevista, né, que o senhor tem agenda, a gente já foi comunicado disso, e vamos falar sobre vários assuntos. Tem a questão da saúde, do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, questão também sobre o combate às queimadas, as ações para amenizar impactos em relação à estiagem severa aqui no Estado. Mas a primeira pergunta que eu lhe faço nesse momento é sobre a atuação do governo do Estado nesse ano de 2024. Na sua visão, do que se pretendia realizar, quanto foi realizado e quanto não pôde ser realizado? Queria que o senhor comentasse e desse os destaques em relação a isso. Nós tivemos limitações em razão da estiagem. Esse ano nós tivemos a maior estiagem de todos os tempos, e isso fez com que todos os esforços do Estado fossem voltados para a ajuda, né? Principalmente para a ajuda humanitária aos nossos irmãos do interior, no sentido de prover alimento, no sentido de prover água e também dar o suporte necessário aos alunos que não puderam ir à escola. Então, isso acabou fazendo com que as nossas prioridades fossem essas. Nós tivemos o nosso governo presente, eu queria que a gente tivesse tido mais edições, mas, infelizmente, nós tivemos uma série de episódios relacionados à estiagem. Mas nós conseguimos avançar muito na questão da regularização fundiária. Só essa semana agora eu tive entregando 1.200 títulos definitivos, entreguei 800 aqui na capital e 400 lá no município de Novo Airão. Estou indo agora, inclusive, daqui a pouco, assinar contrato de financiamento de casa própria, e nesses financiamentos o Estado está entrando com a entrada, né, sem ser redundante, entrando com a entrada. Nós estamos dando o valor da entrada, né, para o faixa 3 de R$20 mil, para o faixa 2 de R$30 mil e para o faixa 1 de R$35 mil. Conseguimos avançar muito na questão da segurança pública. A gente fecha o ano de forma muito positiva, e também na área da saúde a gente consegue fechar o ano com dados que me alegram muito, principalmente do Delfina, em que nós realizamos esse ano mais de 50 transplantes renais. Isso significa mudança, significa transformação na vida das pessoas. E o último dado que você acabou de dar ainda há pouco, que é a questão da economia. Apesar de nós termos tido uma seca, a pior seca de todos os tempos, a gente está encerrando o ano de 2024 com uma atividade econômica positiva. O senhor está se encaminhando para o terceiro ano agora desse segundo mandato, desse novo mandato. Quais são as prioridades do governo do Amazonas para 2025? Que obras e realizações que devem ser entregues ou iniciadas, encaminhadas pelo senhor? Quais são os principais que o senhor destaca para agora? Porque a população fica de olho e quer saber o que vem por aí para esse próximo ano. Saúde, segurança e habitação. Na área da saúde, nós vamos fazer uma grande transformação, que nós começamos pelo Complexo Hospitalar Sul, que inclui 28 e Dona Lindu, a limpeza da fila do CISREG. Só para as pessoas entenderem, o CISREG é um software desenvolvido pelo governo federal e que ao longo do tempo não passou por atualizações. Nosso governo herdou esse software, que tem uma série de deficiências, o que acaba causando uma grande confusão e um grande desencontro de informações. Nós fizemos uma parceria com a Google Brasil e a gente começou o processo de limpeza dessa fila, e para o ano de 2025 nós vamos migrar para um outro sistema e para dar uma resposta mais rápida para o cidadão que procura um atendimento na nossa rede. Essa é uma prioridade, a melhoria do CISREG, a eficiência dele. Na verdade, é uma melhoria no sistema de regulação, porque nós vamos sair do CISREG. O CISREG não tem mais as atualizações e é um software que não conversa mais com a realidade
com a qual nós enfrentamos hoje. Então, nós estamos migrando para um outro sistema. E estamos contratando agora um sistema de telemedicina para funcionar a partir do ano que vem, para diminuir as filas e permitir com que o cidadão tenha no conforto da sua casa um atendimento médico através da telemedicina. Um sistema e o aplicativo em que o cidadão pode fazer aferição de temperatura, saturação, pressão, tudo isso ele vai ter esse atendimento em tempo real e o médico atendendo ele em até 20 minutos. E a gente está otimizando gastos e também aumentando produtividade, aumentando número de cirurgias e daqui a pouco, se você me der a oportunidade, a gente pode falar especificamente sobre os números já do 28 de agosto, que são números muito positivos. A nossa meta na área da habitação é entregar 24 mil soluções de moradia. Então, só nesse momento, há 10 conjuntos habitacionais sendo construídos pelo governo do Estado. 6, nós assinamos recentemente contratos com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Amazonas Meu Lar. Estamos construindo Comunidade da Sharp, estamos construindo na Manaus 2000, estamos construindo na Cachoeirinha. Na Cachoeirinha está praticamente pronto, né? Daqui a 20 dias, no máximo, nós entregamos aquele conjunto habitacional. Estamos começando a construir lá no município de Parintins e estamos começando neste momento a construir em 2 áreas remanescentes que ficam entre a Silves e a Maués, ali no Igarapé do 40. Além do retrofit que nós estamos fazendo e de outros prédios que o governo federal está nos repassando para que a gente possa fazer esse trabalho, transformar esses prédios abandonados em unidades habitacionais. Aqui, por exemplo, esse prédio da Receita sempre foi um grande problema para o centro. Nós tivemos finalmente a concessão pelo governo federal e nós vamos começar a reformá-lo e a transformá-lo em apartamentos e outras configurações de moradia. Bom, a gente falou agora há pouco... E na segurança pública nós temos o nosso paredão e a gente vai ampliar agora o nosso paredão. O paredão é um sistema que trabalha com inteligência artificial e identifica placas de veículos envolvidos em crime em tempo real. Então, você teve um carro roubado agora, você liga para o 190, se o carro estiver em circulação na cidade de Manaus, ele é identificado em tempo real e a nossa equipe vai lá e faz a abordagem. Qual que é a novidade para 2025? É que nós vamos disponibilizar essa tecnologia para os condomínios. Então, se os moradores de um condomínio decidem que quer adotar o paredão, nós vamos lá, instalamos o nosso sistema e aí no momento em que entrar um carro envolvido em crime, um carro que tenha sido clonado, que tenha sido roubado, dispara automaticamente no nosso paredão e a nossa equipe vai lá fazer a abordagem. Deixa eu aproveitar, deixa que o senhor me deu sobre segurança pública, porque tem ouvintes aqui que estão acompanhando a gente, por exemplo, a Marta, e ela fala sobre a questão da convocação de novos soldados da Polícia Militar, de novos agentes da segurança pública. Tem a previsão de convocação de novos agentes, tendo em vista, por exemplo, a necessidade de mais policiais, de mais efetivo para combater o crime. A gente teve agora, recentemente, uma ação muito ousada de bandidos, de criminosos no Manauara Shopping. A resposta da polícia foi muito rápida e o que tivemos de informação numa entrevista, inclusive, com o comandante da Polícia Militar, é que isso foi possível porque 9 soldados tinham sido convocados e eles estavam participando do reforço da Operação Natal. Então, aproveito essa deixa para fazer a pergunta da Marta aqui. Há a previsão de quando será convocação de novos agentes de segurança pública, promoção de novos soldados? Assim, há previsão de convocação de mais aprovados no concurso público. E especificamente sobre essa questão aí do Manauara, foi importante você colocar, Rafael, porque a nossa resposta ela foi quase que em tempo real. Até porque nós estamos colocando o nosso policiamento à paisana em alguns locais. O Manauara Shopping é um deles, em alguns centros comerciais. E também nós tínhamos outros policiais que estavam lá, que não estavam participando da operação, mas que também estiveram envolvidos na ação para conter o delito que foi praticado por esses criminosos. Que, diga-se de passagem, nenhum de Manaus, viu? Todos vieram de fora, vieram do Rio, do Nordeste, mas que a maioria dos envolvidos já foi presa. Nós convocamos esse ano, nós formamos esse ano 1.300 homens da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, entregamos também servidores para a Secretaria de Segurança Pública e também para o Detran.
A nossa previsão é que no início de 2025 a gente já comece a chamar outros aprovados no concurso público dessas forças de segurança. Nós estamos no fechamento desse ano e aí é importante a gente entender a questão das finanças e toda essa macroeconomia tem um efeito direto na atividade econômica aqui no estado do Amazonas. Então a gente precisa entender qual a nossa capacidade orçamentária para a gente poder fazer essa convocação. Eu ainda não tenho aqui números para dado quantitativo, mas nós vamos convocar, sim, policiais. E esses policiais, governador, a gente fala sempre da capital, né, que obviamente recebe mais atenção, inclusive de criminosos, mas há essa previsão também de verificar efetivo de interior para reforço de policiamento, de policiais militares. A nossa ideia é convocar novos aprovados no concurso público da Polícia Militar e quando chegar no meio do ano de 2025, 80% desse efetivo que eu formei agora, dos 1.300, a gente já vai mandar para o interior. Muito bem. Vamos voltar para a saúde. A gente precisa muito falar sobre a questão do 28 de agosto. A gente tem acompanhado as discussões, os debates em torno da mudança de gestão do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e também no Dona Lindu, que agora é o Complexo Hospitalar da Zona Sul, que agora é gerido pela OSS Agir. A gente já falou aqui, e tem repercutido muito também na imprensa, na internet, as denúncias de médicos que trabalhavam no 28 de agosto, de que eles foram mandados embora, de que não houve negociação, não teve opção, e de que com a troca de gestão teríamos uma redução de atendimentos e até problemas com os médicos novos que iriam atuar. E é claro que a gente também trouxe aqui a informação e repercutiu as respostas do governo do estado, negando essas acusações de que não há nenhum tipo de problema no atendimento lá no 28 de agosto ou no Dona Lindu. A gente sempre fala aqui na Band News Difusora que em todos os debates que são realizados, o mais importante, principalmente em saúde, é a população não ficar desassistida. E aí a gente queria aproveitar a oportunidade de lhe perguntar qual que é a real situação hoje do atendimento no 28 de agosto. Existe algum risco de redução de atendimento, de problemas com os novos contratados, novos médicos? E é claro, está aberto o espaço para que o senhor possa falar sobre como foi essa mudança. Tem uma fala sua aí que é a mesma fala minha e o mesmo meu entendimento. O que me interessa é o resultado final. É o atendimento do cidadão na ponta. É o atendimento daquele paciente que precisa de uma cirurgia. Vamos por parte aqui. Com relação à entrada agora da nova administração no Complexo Sul, que inclui essas duas unidades de saúde, a minha determinação é que a empresa não trouxesse ninguém de fora e que 100% das empresas que já atuavam no 28 e no Dona Lindu fossem contratadas pela nova administração. Só quem não quisesse ser contratado pela administração. Eu tenho todos os documentos, a empresa tem todos os documentos do dia 1º até o dia 10 de dezembro de envio de e-mails, de comunicação insistentemente para as empresas que não estavam a fim de trabalhar no 28 de agosto. Ninguém foi demitido do 28 de agosto. Quem não quis estar no 28 de agosto é quem não está hoje no 28 de agosto. Então, não houve dispensa de ninguém. E nós apresentamos toda essa documentação para o Ministério Público Estadual, para a Defensoria, para o Conselho Regional de Medicina, que acompanhou muito de perto. Então, todo mundo estava ciente. Se alguém comentou isso, ou falou isso, ou está agindo de má fé, ou está mal informado com relação a isso. E os documentos estão à disposição dos órgãos de controle para poder conferir o que eu estou falando aqui. Não houve diminuição de serviços. Aliás, nos últimos meses, aumentamos em 46, mais 46 leitos no 28 de agosto. Aumentamos a quantidade de servidores. Do dia 1º de dezembro até agora, já foram contratados 415 servidores, além daqueles que já estavam na unidade. E hoje, mais de 80% do corpo médico do Complexo Hospitalar Sul é de empresas locais. Mais de 80% são formados por empresas locais. Quem quis continuar no 28 de agosto, continuou e está lá trabalhando. Com relação à produtividade, antes o Hospital 28 de agosto operava, em média, 15 pacientes por dia. Do dia 1º de dezembro até agora, a média de cirurgias dia é de 27. Dia 1º de dezembro até agora. A média de cirurgia tem sido de 27 dias. Só ortopedia, a média de cirurgias dia era de 5. Hoje é de 15 cirurgias dia. Antes,
só havia cirurgia no 28 de agosto de segunda a sexta. Hoje, há cirurgia 24 horas. À noite, funciona no mesmo regime do dia. E da mesma forma que fim de semana está funcionando como dia de semana. Então, não tem diminuição no atendimento, pelo contrário. Antes, no dia 1º de dezembro, quando a nova administração assumiu, havia 47 pacientes em macas nos corredores. E aí eu não sei exatamente porque havia interesse de pessoas manterem esses pacientes lá. Hoje, não tem um paciente sequer em maca e em corredor. Antes, o paciente que entrava lá acidentado demorava, em média, de 20 a 45 dias no antibiótico, esperando o procedimento cirúrgico. Hoje, o paciente que entra lá, resultado de um acidente, seja com o braço quebrado, com a perna quebrada, com a fratura exposta, ele é operado em até 24 horas. E o paciente, que não é caso de urgência, ele é operado em até 6 dias. Em menos de uma semana, ele é operado. Então, são esses os números e está lá aberto para quem quiser conferir. Para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para a TCE, Conselho Regional de Medicina, para os parlamentares. Quem quiser está lá à vontade. Agora sim, é muito fácil para o cara estar no gabinete dele, gravar um vídeo criticando e atacando. Eu quero saber da disposição deles de irem lá no 28 de agosto e darem a contribuição deles. Aliás, seria justo se pelo menos eles fossem lá fiscalizar, fossem lá dar uma olhada para ver se o posicionamento que eles tomaram ou a crítica que eles fizeram faz sentido ou não. Se de repente eles não foram simplesmente utilizado por aqueles que têm interesse em que, efetivamente, o 28 de agosto não chegasse à condição que ele chegou hoje. O senhor falou sobre a questão dos números, sobre o atendimento e a situação dos médicos que saíram do 28 de agosto. Eu queria que o senhor falasse também para a população sobre a questão de transparência mesmo. O senhor falou que os documentos estão disponíveis para os órgãos de controle. E ouvir do senhor o quanto é investido hoje, por exemplo, para esta nova administração do 28 de agosto, para que ela possa atuar. Não só do 28, mas também do Dona Lindu, né? O complexo sul, que inclui 28 de agosto e Dona Lindu, custava 43 milhões de reais mês. Hoje está custando 33 milhões de reais mês. Ou seja, nós estamos tendo uma economia de 10 milhões de reais mês, economia de mais de 120 milhões de reais ano. E toda a contratação que a nova administração faz está disponível no site da empresa. E os contratos estão lá na íntegra. Quanto custou, qual o serviço que vai ser prestado, quais são as metas que a empresa tem que cumprir, qual foi a empresa que foi contratada, qual o tipo de material que ela forneceu, qual o tipo de medicamento. E aí a gente elimina uma série de problemas históricos lá do 28 de agosto. E você acompanhou isso muito de perto, porque todos os anos, historicamente, terminava o ano e a reclamação dos profissionais da área de saúde de que os salários estavam atrasados. Não há mais atraso de salários desde algum tempo de auxiliar de enfermagem, de enfermeiros, porque o Estado contratou diretamente. E lá no 28 de agosto, no Dona Lindu, isso acabou no dia 1º de dezembro. Os médicos que saíram disseram que tinha 3 meses de salários atrasados. Depende. Tem empresas que nós pagamos agora até 50% de novembro. Ou seja, algumas empresas têm ainda algumas pendências, o Estado tem algumas pendências de pagamento, algumas são no indenizatórios e que aí carece de um tempo maior de instrução desses processos, tem a questão da burocracia, mas nós vamos pagar todo mundo. Nós vamos continuar nesse trabalho de negociação, vamos quitar todas as dívidas que o Estado tem com essas empresas médicas. A minha prioridade sempre foi o pagamento de empresas que tratam desses serviços, que têm médicos, que tinham enfermeiros, que tinham maqueiros, vigilantes. Essa sempre foi a nossa prioridade. Então, nós vamos pagar todo mundo, sim, vamos continuar esse processo de negociação, vamos entrar 2025 com relação a isso, mas lá no 28 de agosto e no Dona Lindu, não existe mais indenizatório, não existe mais atraso de pagamentos. Aliás, quem foi contratado agora pelo 28 de agosto já recebeu, inclusive, antecipado o salário de dezembro. Então, a gente não vai ter dificuldades mais lá com isso. Governador, tem um ouvinte nosso que sempre pergunta, e me fugiu da memória agora, mas ele estava perguntando sobre o Hospital do Sangue. Ele está entre essas obras encaminhadas que devem ser entregues para 2025? Tá, nós vamos entregar o Hospital do Sangue no ano de 2025. A nossa grande dificuldade é que aquela é uma estrutura em que a gente
necessita de equipamentos especializados, né? Montagens de UTI, por exemplo, de outros equipamentos, em que a empresa só monta se tiver um técnico dela, sob o risco da gente perder a garantia de manutenção desse equipamento. Então, a gente está agora nesse processo de equipagem da estrutura, e não só do Hemoan, mas para que a gente possa otimizar ao máximo possível aquela estrutura. Aquela estrutura lá é uma das maiores estruturas físicas da área de saúde, que a gente pode aproveitá-la melhor, além dos serviços do Hemoan. Bom, são 8 horas e 57 minutos, eu sei que eu tenho 3 minutinhos só, e tem muito assunto, podia passar a manhã inteira aqui se eu tivesse disponibilidade, mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de lhe perguntar, que é a questão das queimadas, né? A gente tem uma previsão de uma estiagem tão ou mais severa em 2025 do que nos últimos 2 anos. Na última atualização do Boletim Estiagem, a gente trouxe aqui a informação divulgada pelo governo do estado de que foram mais de 22 mil focos de incêndios combatidos no Amazonas. E a gente entende a dificuldade geográfica e, inclusive, a dificuldade institucional, né? Porque tem áreas que são responsabilidade do governo federal. O próprio presidente da Associação Amazonense de Municípios disse que uma dificuldade dos municípios em combater alguns focos é porque são em áreas que não se pode entrar. E eu gostaria de lhe perguntar, como é que estão as tratativas do governo do estado com o governo federal, essa parceria, para maior efetividade no combate às queimadas, e sobre um fortalecimento dos municípios, por exemplo, com brigadas ou corpo de bombeiros, para o ano que vem? O que tem previsto em relação a isso para o ano que vem, para o combate às queimadas? A gente sabe que é muito difícil e a gente tem noticiado essa dificuldade por aqui. Nesse ano de 2024, nós tivemos uma diminuição nos alertas de desmatamento e também nas queimadas. Resultado dessas providências que foram tomadas de forma antecipadas pelo governo do estado. Então, em fevereiro, eu já comecei a visitar os ministérios do governo federal para alertar sobre a necessidade de se antecipar com relação à dragagem, com relação ao envio de tropas especializadas, tanto da Força Nacional quanto do Preve-Fogo, de apoio de equipamentos e de insumos para a gente combater essa questão das queimadas. Mas o que nós estamos fazendo para o ano de 2025? O nosso comitê, ele continua ativo, né? O Comitê de Combate à Estiagem. Agora, em janeiro, já vamos começar a fazer os primeiros movimentos. E o que nós estamos fazendo de forma efetiva com relação a essa questão das queimadas? Nós estamos montando brigadas em 21 municípios que representam 95% das queimadas. E vamos montar 3 batalhões. Um em Humaitá, um em Lábrea e outro no Careiro Castanho, né? Para que a gente possa ter essa rápida resposta no momento em que o episódio fogo, a queimada, aconteça. Até que a gente possa mobilizar aqui em Manaus um quantitativo maior de homens ou pedir apoio do governo federal, por exemplo. Paralelo a isso, nós estamos numa operação junto ao Fundo Amazônia. O recurso está sendo desembolsado no final desse ano, no mais tardar início agora de janeiro. Já tem outros recursos que já estão sendo empenhados para a confecção de veículos. Agora, em maio, nós vamos receber 17 veículos do Corpo de Bombeiros, e são carros, tanques preparados para atuarem naquela região, para que a gente possa dar essa pronta resposta no momento em que esse episódio aconteça. E você falou com relação às áreas que são mais atingidas, menos de 10% dos incêndios acontecem em áreas do estado, né? A área do estado representa 10% dessas áreas atingidas aí por queimadas. O restante são de área de proteção ambiental, são vazios cartográficos, glebas do INCRA, áreas indígenas, ou seja, de responsabilidade do governo federal. Há um bom trânsito com o governo federal para agilizar o combate nessas áreas? Nós estamos trabalhando nesse sentido, e isso é algo que eu sempre tenho destacado junto aos ministérios, que não tem como o Estado sozinho conter uma grande área como essa no que diz respeito ao desmatamento e às queimadas. E a gente em alguns momentos, houve alguma dificuldade e tal, mas a gente tem caminhado nesse sentido. Eu diria que a interação esse ano foi bem melhor que ano passado. Muito bem, são 9 horas e 1 minuto, a gente vai cumprir aqui com o nosso combinado, o nosso horário, a gente sabe que tem agenda para cumprir ainda. Quero agradecer a sua presença aqui, governador Wilson Lima, governador do estado do Amazonas,
Muitos assuntos importantes tratados, explicados. Muita gente perguntando aqui sobre data de convocação dos soldados e tudo. O governador respondeu aqui, né, que vai avaliar a questão orçamentária para esse início de 2025, tá, pessoal? Obrigado pelas participações de vocês aqui. Governador, obrigado pela entrevista, obrigado pela disponibilidade para estar conosco e prestar esses esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado, Rafael, obrigado a Band News. Quero desejar aqui um feliz ano novo, de muita saúde e prosperidade, que venha 2025. Que venha bem, que venha bem. A gente vai acompanhar o trabalho do governo do estado, claro que a gente sempre torce para que dê certo, e a gente também fica acompanhando para depois perguntar, para depois, e aí, como é que foi? Vai dar certo ou não vai? Mas é isso. Obrigado pela presença conosco aqui. A gente vai agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Band News Amazônia, primeira edição. Começa agora o